Se você é um especialista em algo, se você tem um grande conhecimento sobre uma área ou um conhecimento, um conteúdo específico, eu vim nesse vídeo hoje, eu quero falar para você sobre 3 pontos de como começar e 3 pontos importantes de quando você quer se lançar como especialista em algo no digital e muitas vezes não tem nem ideia de como, né? Então esses 3 pontos para mim são pontos que para você começar, você tem que prestar muita atenção neles. E talvez esses são os elementos chaves que vão te tirar desse projeto e que se você não prestar muita atenção nisso, você nem consegue entrar, ou talvez nem deveria entrar, né? Então, presta bastante atenção nisso, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar nesse primeiro momento, ou se você tem essa ideia, né? Muitas vezes, muitos chegam para mim aqui, muitas pessoas chegam para mim com grande conhecimento, são pessoas que já têm autoridade no offline, já são pessoas formadas, profissionais de longa data, que já têm uma autoridade, às vezes já está até com a vida bem consolidada, tanto financeiramente quanto profissionalmente. Não é sobre você quer dar certo numa área. As pessoas que chegam aqui para mim muitas vezes têm um grande conhecimento, são pessoas que têm profundidade, inclusive, no conhecimento e gostariam de levar esse conhecimento para o digital ou até se lançar no digital. E muitas vezes a gente está se cobrando muito sobre isso, às vezes não só porque você quer entrar no digital, né? As pessoas que chegam aqui para mim não têm tanto essa vontade por desejo próprio, muitas vezes, mas sim por um chamado, querem expandir o conhecimento, ou até porque o mercado muitas vezes exige, né? Hoje a gente está numa era que não é sobre se você quer ou não ir para o digital. Você vai ter que ir, em algum momento você vai ter que abrir mão desse preconceito, muitas vezes, ou abrir mão dessa rigidez de flexibilidade e ter uma flexibilidade de pensamento aí, essa rigidez de pensamento, e você vai ter que ir, porque o mundo hoje é um mundo nós estamos na era da inteligência artificial, na era da tecnologia. Então, é muito difícil hoje você se formar, por exemplo, você se formou como médico, e aí você é um profissional liberal e o digital tá aí te exigindo, né? Você é um psicólogo, o digital tá te exigindo, um advogado, o digital ele veio para ficar. Mas tem um grande problema, né? A internet é o grande desafio, não é o digital em si, mas a internet é um grande desafio, por quê? A internet é uma terra sem lei. E quando a gente fala de terra sem lei, quando você vai para lá, existe de tudo um pouco. Então a gente tem que começar a entender sobre isso, buscar um conhecimento certo para que a gente possa, se for de objetivo de cada um, né? Se isso for um desejo, começar pela forma correta. E eu sempre falo isso aqui, né? Aqui nos bastidores. Existe o jeito certo e o jeito errado de fazer isso. Você vai escolher. Você vai ter que buscar aí o jeito certo para você, porque não tem uma bala de prata aqui, né? As pessoas estão buscando essa bala de prata, essa coisa milagrosa, mas não tem. Então vamos lá, vamos para os 3 elementos aí, esses 3 pontos chaves, que aí a gente já vai bater esse papo e já vai esclarecer bastante dessas coisas aí, que eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça, porque, né, naturalmente passa e a gente tem muitas dúvidas quando a gente começa. Então vamos lá, o primeiro elemento, assim, o primeiro ponto-chave, a primeira coisa que você precisa ajustar, pilar, né? A coisa mais importante aqui. Talvez 90% do que eu vou falar agora está nesse ponto. É a mentalidade. E aí talvez você já tenha ouvido falar, tá até meio clichê isso, né? Mas não é à toa que é a mentalidade. A mentalidade é a coisa mais importante do digital. E eu já vou explicar por quê. Quando você vai para a internet, você vê um monte de guru aí. Todo dia nasce um guru na internet, né? É uma maravilha, né? A internet é um patrocinador de guru. Guru de marketing digital, guru de sei lá o quê, que tá com promessas vazias nesse sentido de que vai te prometer os milhões ou que tá falando sobre uma coisa nova para você ganhar milhões, para você ter uma vida fácil, para você ir para beira da... Sabe aquelas fotos clássicas, né? Tem aquelas na beira da praia, com o computador na mão, e que tem uma promessa por trás de não trabalhar e ganhar muito dinheiro fácil. Na verdade, a mensagem subliminar dessa imagem é basicamente isso. E que é uma grande ilusão, né? Por isso que o ponto aqui é a mentalidade. Gente, ir para a internet, e não, eu vou tirar a palavra internet. Lançar um projeto no digital
ele exige de você várias coisas. E por que a mentalidade é a coisa mais importante? Porque exige que você tenha a mentalidade certa para isso. Porque senão você não vai conseguir, você vai desistir. E eu garanto isso para você. Pode me chamar depois lá no meu contato pessoal, se você quiser, pode me cobrar. Por quê? Porque se você não tiver a mentalidade correta, você desiste porque dá muito trabalho. Essa história de que você não vai passar trabalho é a coisa mais balela que eu já ouvi na minha vida. É a coisa mais ilusória que eu já vi. Então eu falo bastante sobre isso, por quê? Porque vai te dar um puta trabalho, né? Se eu posso falar essa palavra aqui. Vai te dar muito trabalho. Você vai ter que brigar e entrar em conflitos com você mesmo sobre habilidades que você não tem, sobre coisas que você nunca ouviu falar, você vai ter que aprender, sobre a sua flexibilidade de pensamento, de acreditar em coisas que até então você não acreditava. Então você vai ter que entender muitas coisas que até então para você que vem às vezes de um mercado tradicional ou que vem de uma criação, de uma cultura, de um sistema mais tradicional, e eu falo isso por mim, eu falo tudo que eu vou falar aqui, eu já vivenciei isso e eu falo das minhas evoluções dentro desse mercado. Para quem não me conhece, eu sou Ana Neves, eu estou há mais de 10 anos trabalhando com isso, eu sei o quanto eu tive que me quebrar para conseguir me manter neste mercado, e é por isso que eu vim aqui falar com você sobre isso. Então, a mentalidade certa, ela vai fazer toda a diferença. E aí, eu vou falar com você que é especialista, que é você que tem o conhecimento, que vai levar o conhecimento por um propósito maior, porque quer ajudar mais pessoas. E aí, os motivos são inúmeros, não vou entrar nesse mérito, pelo menos hoje. Mas você vai ter que ajustar a sua mentalidade para, primeiro, participar do seu negócio. Eu vejo muito especialista querendo se lançar como um evento. Né? Ai, Ana, eu quero aqui, ó, eu tenho esse conhecimento, eu faço isso muito bem, eu queria muito lançar um produto no digital, né? Eu queria muito fazer algo no digital, porém, eu queria testar. Né? A gente tem como fazer esse produto aqui para a gente testar e quer ficar numa zona de conforto de que toda a equipe vai fazer, ou toda, não sei se uma equipe, ou o mentor, às vezes contrata uma mentoria para que o mentor faça tudo, ou que é tudo pronto, entende? Eu não tô falando que você tá totalmente... eu não tô te julgando nesse momento, eu tô dizendo para você que você tem que ajustar a mentalidade, porque todos os dias eu tenho clientes, assim, que são pessoas que eu tenho, inclusive, amizade pessoal sobre isso. E eu falo para elas do jeito que eu tô falando para vocês, que é o seguinte, você precisa entender que isso é um negócio. Então, anota sobre isso. É um negócio. Entrar para o digital, lançar um projeto no digital é um negócio. Então, não quer dizer que você só tem que aprender e entender qual é a mentalidade certa. Pode ser que você tenha essa ilusão porque em algum momento você ouviu isso. E tá tudo bem, né? Só pegou uma fonte errada, só isso. Mas é o seguinte, você precisa ajustar essa mentalidade para entender que isso é um negócio. Então, o que significa isso, Ana? Significa que você tem que participar de todas as áreas do seu negócio. Porque não é que você vai ser especialista, que você vai só chegar aqui e fazer o show. Porque até fazer o show, meu bem, até fazer o show você tem que passar por muitos outros processos internos que fazem parte do negócio, que significa ter uma empresa. Então, a primeira parte disso, o primeiro ponto sobre mentalidade você tem um negócio. Isso não é um evento, isso é um negócio, isso é um processo. O que significa isso? Um processo demora tempo. Tempo, investimento. Então, se você quer entrar, quer realmente fazer isso, você tem que ter muita clareza do seu objetivo. Porque isso vai exigir de você tempo, dinheiro, porque se é um negócio, precisa investir dinheiro. Não adianta você chegar aqui sem nada e achar que vai fazer o milagre da multiplicação dos pães. Não existe almoço de graça. Então, assim, você vai ter que investir em conhecimento, você vai ter que investir, sei lá, em cursos, você vai ter que investir em melhorar suas habilidades, que talvez, mesmo que você seja muito bom em algo, aqui no digital você vai precisar melhorar habilidades que até então talvez você não tenha exigido de você esse tipo de habilidade. E tá tudo bem, certo, gente? Tá tudo certo, não tem nada de errado até aqui. O que tá errado é a forma como você pensa em relação ao negócio.
E é isso que a gente precisa ajustar para poder dar certo. Eu não tô falando algo aqui porque eu quero que você dê errado. Eu tô falando algo aqui porque eu quero que você dê muito certo aqui nesse negócio, se você realmente quer. Porque eu conheço pessoas que têm um conhecimento profundo, conhecimento de verdade mesmo, não é assim só um conhecimento vazio, um conhecimento raso sobre um determinado assunto, mas que ainda não começou porque não sabe como começar, ou porque não tem a mentalidade certa, ou que ainda está patinando, ou com uma mentalidade rígida, que o digital não é bom, ou que só tem gente ruim aqui, ou só tem, sei lá, só tem, como que chama? Malandro, né? Essa coisa. E também isso também não é verdadeiro. Essa coisa do ajustar a mentalidade é não generalizar um fato. Se você conheceu alguém que é vazio aqui, porque a internet é uma terra sem lei, então acostume-se com isso, né? Vamos acostumar com o que é. Não quer dizer que todo mundo aqui é vazio, né? Então, a maior burrice humana é generalizar um fato. Um fato é um fato, ponto, mas tem muita gente boa. E eu acredito, inclusive, que você que tem um conhecimento profundo deveria estar aqui, até para a gente qualificar o mercado. Então, eu acredito sim, por isso que eu quero trazer muito esse conhecimento, para a gente poder, talvez, trazer o seu conhecimento para cá e para que você possa ajudar mais pessoas, para que você possa monetizar o seu conhecimento, possa expandir ele, né? Porque aqui você consegue expandir, coisa que no offline você não consegue. Você tem um negócio aí no offline, você não consegue multiplicar, escalar, expandir, e aí o digital te dá todas esses benefícios. Então, não quer dizer que não tenha o benefício quando a gente faz aquela coisa do digital de, eu vou poder ter tempo, eu vou ganhar milhões. Não quer dizer que não exista isso. Claro que existe, óbvio que existe, dá para ganhar muito dinheiro sim. Você tem um tempo de qualidade que talvez você não teria se você vem de um CLT ou se você tem um trabalho tradicional, e eu falo isso por mim, eu já fui CLT, eu já trabalhei 10 anos numa empresa corporativa, eu sei o que é pegar ônibus, eu sei o que é ter que cumprir horário, eu sei um monte de coisa que quem tá por aí passa, né, todos os dias, e hoje o tempo de qualidade que eu tenho da minha vida nem se compara com um CLT, né? Mas não é sobre isso, só que isso demora, e é isso que a mentalidade certa vai te ajudar. Não é da noite pro dia, eu tive que me quebrar muito e quebrar muito para conseguir fazer um negócio funcionar e acertar a mão, porque não é na primeira rodada que a gente acerta. E o que acontece aqui? Quando você, como especialista, não entende isso, você vem aqui, delega a responsabilidade de dar certo para uma agência, muitas vezes, ou para um profissional que você contratou, e você esquece que esse negócio é seu. Não é desse cara, ou dessa agência, ou desse terceiro desse prestador de serviço. E aí você começa pelo lugar errado. Qual é o lugar errado? Contrata uma mídia social que não faz nada ali para você. Não que a mídia social, não que a social media, né? Não que um social media ou uma agência não faça. Não entenda mal, muito pelo contrário, é muito importante ter essas pessoas, só que não adianta você ir lá contratar ela e delegar todo o trabalho de dar certo para ela, entende? Essa é a diferença. Então você tem que participar, significa que não é só fazer conteúdo, não é só você ir lá e falar sobre o que você sabe, é você participar da construção da sua empresa, da construção do seu negócio, e aí onde vem você ter que aprender coisas que você ainda não aprendeu. Então, gente, mentalidade certa significa, como especialista, você fazer parte da sua empresa ativamente, você construir o seu império, que é investir tempo, dinheiro e disposição, porque você vai precisar, e isso dá muito trabalho, certo? Então, e aí vem o segundo ponto, né, que é um ponto também muito importante, que é o objetivo claro. E o objetivo claro significa qual é a sua especialidade, o que você realmente sabe fazer, qual é o seu DNA, né? O que você sabe fazer. E aí eu trago junto nesse pacote o produto, que é o que você vai vender lá, o que você vai monetizar, que conhecimento você vai monetizar. E claro que isso não precisa estar tão claro no sentido assim, Ana, eu não sei exatamente, eu tenho um monte de ideias aqui, mas eu não sei exatamente como que eu monto isso, como eu estruturo, né? Eu sou muito, todo dia tenho uma ideia, eu sei um monte de coisa, às vezes você já participou de várias formações, você tem um monte de curso, você tem uma profissão aí que você tem um monte de conhecimento.
E aí tem várias especializações, inclusive. Não estou dizendo que você tem que saber exatamente no ponto de vista estruturado. Não é isso, porque isso é o profissional realmente que vai te ajudar, né? Você precisa disso. Inclusive, eu faço isso aqui na minha mentoria, que é estruturar o conhecimento específico do especialista e transformar ele numa metodologia ou num ecossistema de produto. E esse trabalho tem gente que faz. Esse, no caso, é um trabalho que eu faço. E se você quiser, inclusive, eu vou deixar um link aqui se você quiser conversar comigo. Mas voltando aqui, saber exatamente qual é o seu conhecimento, o seu objetivo claro do que você quer. Qual é o seu objetivo? Eu preciso que você me dê o seu objetivo para que eu possa te ajudar, entende? Que é o seguinte, Ana, eu quero, na verdade, o meu objetivo aqui no digital, eu gostaria, por exemplo, de levar esse conhecimento, eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui, que é um assunto que eu gosto muito, ter uma direção mais clara, porque aí a gente que está do outro lado, inclusive, ou a pessoa que você vai contratar, ou quem você vai trazer como parceiro para você, vai ter clareza para te ajudar, inclusive, né? Você consegue, inclusive, direcionar suas ações. Objetivos claros faz você entender quem você é e como que você vai se posicionar nesse mercado. Porque o posicionamento conta muito, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Porque o posicionamento é quem você é. Você não precisa se corromper para ir para o digital. Você não precisa falar coisas que você não acredita para vir para o digital. Você não precisa enganar ninguém para vir para o digital. Não é sobre isso. É sobre você falar sobre o que você acredita de verdade e você levar conhecimento para as pessoas e ajudar de fato elas. Você pode ser uma pessoa honesta no digital, tá, gente? Você pode sim fazer a diferença e fazer a diferença da maneira correta. Então, ter um objetivo claro é muito importante. E certo, né, que vem de encontro a essa mentalidade, que eu quero isso, eu quero de verdade, eu quero muito, ou eu só quero participar ali, fazer uma participação especial. É possível também que você queira fazer uma participação especial. Não tem nada de errado aqui, tá, gente? Não existe certo ou errado aqui. Existem coisas que são importantes e eu tô aqui dando a minha opinião porque as pessoas que me procuram têm essas dificuldades e eu vejo o quanto elas pecam nesses pontos, porque são pontos bem importantes e às vezes você nem sabe direito o que você quer, né? O objetivo às vezes está tão ligado com tanta coisa, você está tão cheio de interferências, interferências externas, você está cheio de informação sobre as coisas que você acaba que tá confuso. E aí é muito importante que você alinhe os seus pensamentos, alinhe o seu objetivo para que você possa traçar esse objetivo e dar foco a ele. Tá aí uma palavrinha chave aqui que eu quero que você preste atenção nela. Você precisa de foco. Então, ter um objetivo claro é foco. Não adianta você fazer 300 coisas ao mesmo tempo e o digital tem uma proposta de você ser meio multidisciplinar, principalmente para quem está começando. Então, você tem que ter foco para você saber o que você quer, aonde que você quer chegar e ter passos claros sobre isso. Porque vai dar trabalho? Com certeza vai dar trabalho, mas existe um passo a passo que você pode seguir e que você vai melhorando com o tempo e vai construindo essa jornada com o tempo. E é normal, para todo mundo é do mesmo jeito. Cada um com as suas especificações, mas para todo mundo é um processo, ok? E o terceiro e não último importante aqui que eu quero falar é sobre o ambiente. O ambiente, ele engloba não só o ambiente que você tá, mas também o ambiente que você vai se inserir quando você quer levar esse projeto adiante. E por que eu falo do ambiente? São as pessoas que você vai se conectar nesse processo. Eu vejo que muitas das vezes, todas as vezes que eu tive dificuldade e que eu quis muito ajustar o meu objetivo, que eu precisei muito ajustar o meu objetivo, se eu não tivesse um ambiente correto, eu já teria desistido há muito tempo. Então, assim, o ambiente correto faz você não desistir. E aqui é um papo que talvez você já tenha falado com alguém, ou até até ache que é difícil, né? Que às vezes, Ana, eu falo com pessoas que dizem assim, eu não tenho apoio, né? A minha família não acredita. E exatamente por isso que eu tô falando de ambiente, porque não adianta você falar, por exemplo, a sua família, ou imagina o seu marido, sei lá, seu pai, concursado há 1000 anos, vem de um mercado totalmente tradicional, quer que você faça um concurso público, que é a coisa mais segura no ponto de vista dele, e tá tudo bem, porque o ponto de vista dele é só um ponto de vista, e aí você fala do seu projeto pro seu pai.
né? Ou, sei lá, pro seu marido, para sua família ou para o seu amigo. Não sei, gente. Aqui é infinitas possibilidades do seu relacional aí. E aí você vai falar para a pessoa errada, entende? Porque essa pessoa não está no lugar que você está, ela não está com o desejo que você está, ela não tem o sonho que você tem, talvez. Ela não consegue idealizar e nem visualizar isso, porque dentro da mentalidade dela, isso não é possível. Porque ela não chegou no lugar que você quer chegar. Então, com quem você tem que falar? Você tem que falar com pessoas que já passaram por esse lugar, já fizeram, já estiveram lá e estão vivenciando isso, porque nesse ambiente você vai trocar com as pessoas que estão na mesma energia que você, no mesmo lugar que você, não necessariamente no lugar de, às vezes, num lugar mais avançado, que é ótimo, e que pode te ajudar e que pode fazer você acreditar e se manter firme no seu propósito, do seu projeto, de levar o seu conhecimento, expandir ele para vários lugares. Então, assim, o ambiente, gente, é para tudo. Eu falo muito isso porque eu passei por várias situações dentro desses anos todos, e o ambiente para mim foi o que mudou a minha vida, de todos os aspectos, né? Ou porque eu contratei um mentor, ou porque eu estava no ambiente certo, e eu tive que ignorar muitas falas do meu ambiente, às vezes familiar, e ignorar totalmente para que eu pudesse me manter firme no meu propósito. Até hoje, se você me perguntar, tem coisa que eu não falo, né? Se você perguntar para minha família mesmo, ninguém sabe direito o que eu faço. E tá tudo bem, entende? Porque eu não tenho que provar nada para ninguém. E aí é uma coisa que você tem que pensar sobre isso, né? Eu deveria, eu ia e eu gostaria, né? Essa coisa do provar, se provar para alguém, né? Da sua família ou às vezes do seu ciclo. Isso é um problema, tá, gente? Eu não vou falar disso agora, entrar nesse assunto, a gente até pode falar disso outro dia, mas isso é um problema, porque, assim, o palco do deveria, ou você tá batendo em alguém, ou você tá se batendo. Então, toma cuidado com isso, porque talvez você esteja querendo algo muito bom, mas pelos motivos errados. Então, cuidado com isso, porque a chance de você desistir é muito rápida e você não aguenta, porque você está pelos motivos errados. Então, eu acredito que você tem que fazer pelos seus motivos, não necessariamente. E o ambiente vai te ensinar isso, né? Se você quer, aliás, isso serve para tudo, né? Se você quer fazer uma dieta, se você tá convivendo com pessoas que não têm essa proposta, você vai acabar se resbalando, né? Há não muito tempo, eu comecei a entrar nessa vida fit, né? Queria ser esportista, fazer atividade física e tal, essa coisa toda que não era dentro eu não fazia, né? Eu fazia, sabe aquele arranque começava, parava, começava. Sempre foi um desafio para mim. O que eu fiz? Eu me inseri num ambiente propício, né? Eu comecei primeiro fazendo um desafio, contratei lá um treinador, eu fazia aula, né, todo dia, e era uma loucura porque eu às vezes não queria, mas ele lá dizia, ó, vai lá, agora você vai fazer isso, não tem essa de não ir, porque ele vai te ajudar também a não desistir, né, porque você contratou o cara, e foi isso que aconteceu comigo, e eu comecei a conhecer pessoas do ambiente, e imediatamente eu me inseri nesse ambiente. Hoje eu jogo, inclusive eu virei uma atleta amadora, digamos assim, porque eu estou nesse ambiente, porque se eu se eu sair desse ambiente, eu volto para a estagnação, eu volto para o que eu fazia antes, certo? Então, assim, é só um exemplo para você saber e para você entender que isso é para tudo. E aqui não é diferente. Quando você está lançando um projeto, você tem que conversar com as pessoas que ou já estiveram lá, ou têm um pouco de conhecimento sobre isso, ou vão te ajudar no seu propósito. Isso vai fazer muita diferença, gente. Vai por mim, porque você precisa falar a mesma língua que alguém, porque às vezes você tá no ponto cego do lugar. Talvez o seu projeto é maravilhoso, talvez você tá no caminho certo, inclusive, talvez você tenha uma ideia muito bacana, mas você tá conversando com a pessoa errada, e aí a chance disso dar certo é muito ruim, muito difícil, na verdade. Então, bom, esses são os 3 pontos, eu queria muito falar sobre isso nesse vídeo, são os 3 pontos chaves que eu acredito que são fundamentais para você começar o seu projeto no digital, para você se lançar, inclusive, como especialista. Então, se você é especialista, gostou do vídeo, já compartilha, já curte, comenta o que você achou, me fala aqui sobre a sua opinião, se isso já aconteceu com você, que eu vou adorar bater esse papo com você, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!